Aula 2. Aprofundando o estudo sobre a apometria e os corpos do agregado. Reina uma grande confusão entre o ser consciente e os seus veículos, isto é, entre o homem e os trajes que o revestem, que se torna necessário apresentar uma exposição clara e simples dos fatos tais como os conhecemos. Geralmente nos identificamos com o nosso corpo físico, que consciente ou inconscientemente nos julgamos ser esse corpo, e que, portanto, tudo de virtuoso ou vicioso que haja nesse corpo faz parte integrante de nosso ser. E por esse padrão, julgamos também as demais pessoas. Em verdade não somos o corpo físico. Que nós somos sim, um ego imortal que se reveste de um corpo físico, como este se reveste de uma roupa para atuar em seu próprio ambiente. Assim como, gasta essa roupa, a descartamos e vestimos outra mais nova. Assim também age o ego em relação à sua roupagem mais externa, que é o corpo físico, usa-o enquanto se presta ao seu objetivo e abandona-o quando perdeu a sua finalidade. Mas não existe apenas o corpo físico como veículo de manifestação do ego, interpenetrando existem outros corpos mais sutis, chamados de corpo astral ou desejos, corpo mental ou dos pensamentos concretos, corpo causal ou dos pensamentos abstratos, além de outros mais transcendentes, espirituais, que a humanidade ainda não começou a desenvolver. Assim, pois, do mesmo modo que o corpo físico não se cobre apenas com as peças externas, mas também com outras internas e mais íntimas, assim também ocorre com o ego. O corpo físico é o mais externo e mais grosseiro, porém, entre ele e o ego existem outros corpos mais íntimos e portanto invisíveis aos sentidos físicos. O homem e seus corpos aniebesante. Quem o leia simplesmente poderá, no mínimo, elevar a sua cultura, praticamente melhorará a sua saúde física, ampliará suas emoções, aprofundará suas ideias e pensamentos e terá pela frente uma perspectiva mais cintilante da vida. Conseguirá assimilar algumas das grandes verdades que tornam a vida mais fácil de viver e a morte mais fácil de encarar. É fundamental que o homem modifique o ponto de vista sob o qual se habilitou a encarar a si mesmo, que se esforce por fazer uma distinção nítida e clara entre o homem e os corpos que este habita. Habituamos-nos demais a identificar-nos com trajes externos que usamos, e não podemos deixar de considerar os nossos corpos como nós mesmos. E absolutamente necessário, para atingirmos a verdadeira concepção do nosso assunto, que abandonemos este ponto de vista e cessemos de nos identificar com os invólucros que só revestimos por algum tempo para pouco depois nos despojarmos deles. Identificarmos-nos com estes corpos, cuja existência é passageira, seria uma loucura equivalente a confundir-nos com nosso vestuário. Não dependemos dele, o seu valor acha-se proporcionado à sua utilidade. Um homem que deseja viajar por terra, pelo mar ou pelo espaço, fará uso de um carro, de um navio ou de um avião, porém estes veículos em nada alteram a sua identidade. Do mesmo modo o ego, o homem verdadeiro, conserva sua identidade, seja qual for o corpo em que estiver funcionando, e do mesmo modo como o carro, o navio e o avião variam na qualidade do material e na sua construção, segundo o elemento a que são destinados, assim também cada corpo varia segundo o meio onde deve agir. Todos os corpos são seus instrumentos, seus servos, gastando-se e renovando-se segundo a sua natureza deve se adaptar ao homem, às suas diferentes necessidades, ao seu poder sempre crescente. 2.1 O que está armazenado no inconsciente. Uma das principais informações que a apometria e o desdobramento múltiplo nos traz é de mostrar claramente que a maioria das nossas desarmonias que surgem, seja no corpo físico ou em nossa mente, tem suas raízes implantadas nas profundezas do nosso inconsciente, conjunto de 5 corpos sutis que formam o perispírito e armazenam as personalidades, subpersonalidades ou subpersonalidades múltiplas. E o que é pior, essas raízes são alimentadas pelos nossos comportamentos negativos. Através da ferramenta denominada apometria é possível que os médiuns façam uma leitura dos corpos sutis para dissolver marcas negativas e também entrar em sintonia com as causas geradoras dos problemas. Devemos considerar o agregado humano os corpos, níveis e subníveis, chakras, nadis e meridianos,
mas não as personalidades múltiplas nem as subpersonalidades que são as projeções do agregado. Nós encarnados somos reflexos de personalidades do passado e reflexo de várias subpersonalidades dessa existência atual. O agregado humano é formado de camadas corpos. Em cada encarnação o corpo mental cria uma nova personalidade. Dessa maneira, como já tivemos inúmeras encarnações, muitos de nós já temos acumulado no mental inferior milhares de personalidades. Para que possamos acessar essas raízes implantadas em nossa memória inconsciente, se faz necessário verificar com qual dos 3 corpos sutis os sintomas relatados pelo paciente estão relacionados. Sendo assim, os corpos sutis mais acessados para trabalhar com apometria são os corpos mental superior, mental inferior e corpo astral. Isto se torna mais fácil quando passamos a conhecer mais sobre os corpos sutis e seus atributos. Os corpos têm atributos bem conhecidos, níveis e subníveis, sendo que as camadas deles têm os mesmos atributos, funcionam como banco de memórias temporárias. Eles guardam os registros de memórias do passado. Enquanto as personalidades têm apegos em existências do passado. O que dizer de lembranças fragmentadas não provenientes da reencarnação atual, e que, em certas ocasiões, emergem do inconsciente pretérito de modo a impressionar a tela consciencial de superfície. Logicamente, tais lembranças só podem ter origem em outro banco de memória localizado fora do cérebro físico. Ora, essa hipótese de trabalho tem a sua importância diante dos inúmeros casos de ressonância vibratórias negativas e recordações tormentosas do passado, diagnosticados e tratados com sucesso, por meio das reuniões mediúnicas espíritas nas quais se utilizam as técnicas da apometria. As recordações tormentosas caracterizam-se por sintomas psíquicos que repetem os sofrimentos de outras vidas. Apresentam mecanismos próprios de erupção. Nas recordações tormentosas admite-se o surgimento espontâneo de brechas psíquicas a facultarem a imersão do conteúdo traumático armazenado no inconsciente pretérito. Todos nós, em determinados momentos da existência, experimentamos a ressonância vibratória do passado. Certas lembranças de outra vida, por um fenômeno ideoplástico, podem emergir do inconsciente na atual existência, sobretudo em se tratando de um sensitivo mais vibrátil. Se a imagem que a flor é agradável, nós somos tomados por uma sensação inefável de bem-estar, de nostalgia, de uma saudade indefinida, enfim, nos sentimos bem. Mas quando a imagem surge dolorosa, também desperta um sentimento angustiante no inconsciente, que nada mais é que o sentimento do próprio espírito. Quando essas desarmonias que têm raízes no inconsciente perduram, se faz necessário utilizar técnicas específicas da apometria. 2.2 Qual o sentido desse tratamento? A resposta pode ser o desenvolvimento, evolução do espírito que habita o corpo físico, desligar dos vínculos emocionais que nos prende à matéria, dando liberdade ao corpo emocional, 5ª dimensão, livrando o mental inferior, 6ª dimensão, dos pensamentos que podem se manifestar como doenças mentais. A maioria das manifestações do nosso corpo físico é para aprendizagem e estudo. Quando ficamos presos nas emoções do corpo astral, temos que reencarnar novamente, pois não se aprendeu nada. Muitos dos problemas que temos foram gerados por nossa própria personalidade, são manifestações das personalidades, auto-obsessão. O que fazer para manter o equilíbrio nessa encarnação e não criar mais subpersonalidades que nos causarão mais dificuldades e conflitos? Basta ser contrariado para gerar uma subpersonalidade. Fala-se tanto da reforma íntima, reavalie seus pensamentos. Veja o que você está criando com eles. Procure compreender um pouco mais as relações consigo mesmo. Você já praticou auto-boicote? A relação com seus pais, com seus irmãos. Quem você foi? Quem você tem sido há muito tempo? Quem você pretende se tornar? Adaptação à situação que poderia trazer contrariedade. Procurar conduzir a situação com uma nova experiência pode ser uma forma de evitar o surgimento de subpersonalidades. Todas são manifestações do ego, podem até ser positiva. Aqui devemos refletir sobre o tipo de energia que estamos armazenando no mental,
Diante das situações que enfrentamos e quais podem ser as consequências. A maioria dos homens carregam mágoas, raiva, rancor, que podem se manifestar como doença no corpo físico. Diante de situações de extrema contrariedade e opiniões completamente opostas, quem está buscando evolução, a melhor forma de agir nessa situação é abaixar a cabeça e dizer: mesmo nessa situação eu te agradeço. Isso é a prova que você acredita em Deus e aceita o aprendizado. O livro Conflitos Conscienciais, J.S. Godinho, nos esclarece sobre o assunto. Quase ninguém se preocupa em fazer autoconhecimento para tratar da saúde da alma, para livrar-se das cargas represadas no psiquismo inconsciente e subconsciente. É por isso, milhões de pessoas sofrem os mais variados tipos de problemas, dificuldades, misérias e enfermidades. Milhares recolhem-se nas depressões, fracassos, rebeldia, e sucumbe, sem saber que tais dificuldades podem ser facilmente removidas ou resolvidas através das terapias do autoconhecimento e autocura, como terapia de vidas passadas, TVP, regressão de memórias, apometria, terapêutica das personalidades múltiplas,